Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, dando continuidade à leitura dos artigos do Código Processual Penal. Eu venho aqui com a parte 2, vamos continuar lendo esta parte do edital que é muito extensa, mas antes de ir para a parte 2, importante, no comecinho eu vou dar uma lida no 394, que é um dos artigos mais importantes do processual penal, que eu acabei deixando passar batido. Então vai ter essa observação aí. Outra coisa importante antes da leitura, na descrição do vídeo tem um link de treinamento do Código Penal. São o quê? 25 questões entre VUNESP e FCC para você acessar e treinar, responder para ver quantos acertos você tem, tá bom? Na descrição do vídeo também. Vamos à leitura. E para ter acesso ao conteúdo da leitura, você pode clicar no link que está na descrição do vídeo ou ir no Colabora Concursos e procurar pela página de Escrevente Técnico de São Paulo, TJ São Paulo. Clicou na página do Escrevente Técnico. O último arquivo aqui, o mais recente, Processual Penal, TJ São Paulo 2021. Clicou em cima, a gente já vai então aqui continuar a leitura a partir do artigo 406, foi onde a gente parou. Mas antes de continuar a leitura a partir do 406, eu preciso ler o 394 que faltou no outro vídeo. Já atualizei o documento e é simplesmente o artigo 1 dos, se não for o principal, artigo mais importante do processual penal. Então vamos lá, artigo 394. O procedimento será comum ou especial. Parágrafo 1º. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então esse é o procedimento comum, o ordinário. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. E sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Aplica-se a todos os processos o procedimento comum, salvo disposições em contrário deste Código ou de lei especial. Nos processos de competência do Tribunal de Júri, o procedimento observará as disposições estabelecidas nos artigos 406 a 497 deste Código. Parágrafo 4º. As disposições dos artigos 395 a 398 desse Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente os procedimentos especial sumário e sumaríssimo às disposições do procedimento ordinário. Então agora sim vamos continuar a partir da 406 do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal de Júri, da acusação e da instrução preliminar. 406. O juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou de defensor constituído no caso da citação inválida ou por edital. Parágrafo 2º. A acusação deverá rolar testemunhas até no máximo 8 na denúncia ou na queixa. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. 407. As execuções serão processadas em apartado, nos termos dos artigos 95 a 112 deste Código. 408. Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecê-la em até 10 dias, concedendo-lhe vista dos autos. Apresentada a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou o querelante sob preliminares e documentos em 5 dias. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. 411. Na audiência de instrução, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido.
Se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos de peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e deferimento pelo juiz. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, disposto no artigo 384 deste Código. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos prorrogáveis por mais 10. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e a defesa de cada um deles será individual. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão ou o fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. 412. O procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias, da pronúncia, da impronúncia e da absolvição sumária. 413. O juiz, fundamentamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Parágrafo 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o disposto legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória. Parágrafo 3º. O juiz decidirá motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no título 9 do livro 1 deste Código. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentamente impronunciará o acusado. Parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. 415. O juiz fundamentamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato, provada não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso 9 do caput desse artigo ao caso de inipunibilidade prevista no caput no artigo 26 do decreto da Lei 2.848, de 7 de dezembro de 40, Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação. Se houver indícios de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável no que couber. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. 419. Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso nos
referidos parágrafo 1º do artigo 77 deste Código e não for competente para o julgamento, remeterá aos autos ao juiz, que, ou seja, parágrafo único, remetidos os autos do processo a outro juiz, à disposição deste ficará o acusado preso. Dos 420, a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público, ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 370 deste Código. Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstâncias supervenientes que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para decisão. Preparação do processo para julgamento em plenário. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante no caso de queixa e do defensor para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenário do júri e adotadas as providências devidas, o juiz presidente ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa, fará relatório sucinto do processo, determinando sua inclusão em pauta da reunião no Tribunal do Júri. 424. Quando a lei local de organização judiciária não atribuir ao presidente do Tribunal do Júri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-á os autos do processo preparado até 5 dias antes do sorteio a que se refere o artigo 433 deste Código. Parágrafo único. Deverão ser remetidos também os processos preparados até o encerramento da reunião para a realização de julgamento. Alistamento dos jurados. Anualmente serão alistados pelo presidente do Tribunal do Júri 800 a 1.500 jurados nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes e 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes e 80 a 400 nas comarcas de menor população. Nas comarcas onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em uma urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426 deste Código. O juiz presidente requisitará as autoridades locais, associações de classe de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. 426. A lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano, divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, data de sua publicação definitiva. Parágrafo 2º. Juntamente com a lista serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes. Permanecerão guardados em urna fechada à chave, sob a responsabilidade do juiz presidente. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecedem a publicação da lista geral fica excluído. Parágrafo 5º.
Anualmente, a lista geral de jurados será obrigatoriamente completada. Do desaforamento 427, se o interesse da ordem pública ou reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. Parágrafo 1º. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na comarca, na Câmara ou turma competente. Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentalmente a suspensão do julgamento pelo júri. Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Parágrafo 4º. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Artigo 428. O desaforamento também poderá ser determinado em razão do comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Parágrafo 1º. Para a contagem do prazo referido neste artigo, não se computará o tempo de adiamentos, diligências ou incidentes de interesse da defesa. Não havendo excesso de serviço ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. E aí, na próxima a gente continua aqui da organização da pauta. Em breve teremos mais leituras. A ideia é ler todo o conteúdo da parte de conhecimentos específicos, né, que é de direito, né, a parte de direito. E eu gostaria de fazer também aqui um convite para você. Na descrição do vídeo tem o link para você participar do grupo de estudos do Facebook, tá bom? Dá uma força lá. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!